Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né, na nossa leitura. Já começamos essa semana de pé direito, pé esquerdo, mão direita, mão esquerda, né? A presença do Senhor já tem se feito presente com essa leitura de Abacuque de ontem, né? E com certeza hoje, terça-feira, a continuidade de Jeremias, nós vamos terminar entendendo aquilo que esse profeta está vendo com seus próprios olhos, sentindo, né, com o seu coração a respeito das coisas que estão acontecendo ali em Judá e Jerusalém. Vamos lá, gente? Então, vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar Jeremias 41 ao 45. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado. Somos gratos, Deus, porque mais um dia o Senhor tem nos concedido, mais uma semana, Senhor, juntos, em família, Senhor, como corpo de Cristo, reunidos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, para nos alimentarmos um pouco mais, para sermos edificados um pouco mais, para que o nosso espírito cada dia mais absorva as verdades do Senhor para a nossa vida. Obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor já está fazendo na minha vida e na vida dos meus irmãos, como nós somos privilegiados pelo Senhor por esse momento que o Senhor tem preparado para nós. Obrigada, Jesus. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então hoje já é dia 22 de agosto, né? Terça-feira, o dia 2 dessa semana 35, e nós vamos então Jeremias 41, nosso primeiro texto. Diz assim: Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era membro da família real, em companhia de 10 oficiais do exército, procurou Gedalias, filho de Aicão, em Mispá. Enquanto tomavam uma refeição juntos, Ismael e seus compatriotas puxaram suas espadas e assassinaram Gedalias, filho de Aicão, o governador de Judá, escolhido pelo rei Nabucodonosor. Depois saíram e mataram todos os soldados judeus e babilônios que o rei da Babilônia tinha colocado à disposição de Gedalias em Mispá. No dia seguinte, sem que ninguém soubesse o que havia acontecido a Gedalias, 80 homens vindos de Siquém, Siló e Samaria se aproximaram de Mispá. Estavam com as barbas raspadas, as roupas rasgadas e os corpos cheios de cortes e feridas em sinal de tristeza. Traziam oferta de cereal e incenso para oferecer no templo do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá ao encontro desses homens, chorando e dizendo: venham ver o que aconteceu a Gedalias, filho de Aicão. Quando os homens entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e seu bando atacaram o grupo e mataram 70 deles. Depois jogaram os cadáveres dentro de um poço. Os outros 10 escaparam porque prometeram dar a Ismael uma reserva de trigo e cevada, azeite e mel escondida no campo. O poço no qual Ismael jogou os cadáveres dos 70 homens era o grande poço cavado no tempo do rei Asa, quando ele mandou cercar a cidade de Mispá com muros altos para defender sua terra dos ataques de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, encheu-o com os mortos. Ismael prendeu as filhas do rei e todas as pessoas que Nebuzaradã havia deixado em Mispá, sob o cuidado de Gedalias, filho de Aicão, o governador. Ismael, filho de Netanias, levou os seus prisioneiros e se dirigiu para o território dos Amonitas. Quando Joanã, filho de Careá, e os oficiais do exército que estavam com ele ouviram falar dos crimes que Ismael, filho de Netanias, tinha cometido, reuniram todos os soldados e partiram para lutar contra ele e seus homens. Eles o alcançaram junto ao grande açude de Gibeon. Os prisioneiros gritaram de alegria ao ver Joanã, filho de Careá, e os comandantes do exército que estavam com ele, avançando em sua direção. Todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro de Mispá saiu correndo em direção de Joanã, filho de Careá, e todos passaram para o lado dele. Enquanto isso, Ismael, filho de Netanias, e 8 de seus companheiros conseguiram escapar para o território dos Amonitas. Então Joanã, filho de Careá, e todos os seus comandantes do exército e os seus soldados, além de todo o povo que tinham livrado das mãos de Ismael, filho de Netanias, depois que ele tinha assassinado Gedalias, filho de Aicão, os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais da corte que ele tinha trazido de Gibeon, partiram para a vila de Gerut Quimã, que fica perto de Belém.
O seu plano era fugir para o Egito, porque estavam com medo dos babilônios, temiam o castigo do rei da Babilônia pelo fato de Ismael, filho de Netanias, ter assassinado Gedalias, filho de Aicão, o homem que o rei da Babilônia tinha nomeado para ser governador de Judá. Triste, né? Ver como, mesmo em meio já a tanta destruição, tanta desunião, né? Em que Israel já estava, levantam-se mais homens com a intenção de escravizar seus irmãos israelitas, matar outros israelitas também, mesmo ele sendo também um israelita. É muito triste, né? Que em meio a toda essa desgraça que já se tinha abatido sobre Judá e Jerusalém, ainda continuavam-se as conspirações por poder, por posses, né, por riquezas, por tudo que eles poderiam, né, ter como vantagem com a morte de alguns dos seus irmãos. 42. Então Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e os líderes dos soldados judeus, junto com todo o povo, adultos e crianças, procuraram Jeremias e disseram: por favor, ouça o nosso pedido e ore ao Senhor, o seu Deus, em favor de todo esse remanescente. Como você bem sabe, somos o pouco que sobrou da nossa grande nação. Peça ao Senhor para nos dizer o que devemos fazer e para onde devemos ir. Está bem, Jeremias respondeu. Eu vou orar ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram. E quando ele responder, eu lhes direi a resposta, palavra por palavra. Não esconderei nada de vocês. Então o povo respondeu a Jeremias: queremos que a maldição de Deus caia sobre todos nós, se deixarmos de obedecer ao que o Senhor nos ordenar por seu intermédio. Sejam as ordens boas ou ruins, gostemos delas ou não, nós obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. Sabemos que tudo sairá bem se obedecermos ao Senhor, o nosso Deus. 10 dias depois, o Senhor mandou sua resposta a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, os comandantes do exército que estavam com ele, e todo o povo, adultos e crianças. Disse a todos eles: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar o pedido de vocês. Se vocês ficarem nesta terra, eu os protegerei e farei vocês crescerem em paz, como uma planta bem cuidada. A minha ira já passou. A desgraça que fiz cair sobre o povo me deixou muito triste. Não tenham mais medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, diz o Senhor, pois eu estou do seu lado. Eu os protegerei dos exércitos e do grande poder do rei da Babilônia. Mostrarei o meu cuidado e a minha compaixão por vocês, fazendo o rei da Babilônia ter compaixão de vocês, deixando que vivam em sua própria terra. Mas se vocês disserem: não permaneceremos nesta terra, e assim desobedecerem às ordens do Senhor, o seu Deus, e disserem: não, iremos para o Egito de qualquer maneira, porque lá não há guerra nem fome e poderemos viver tranquilos. Então ouçam bem a resposta do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: se vocês teimarem e insistirem em ir para o Egito, a guerra que tanto temem os alcançará no Egito. A fome de que têm tanto medo os perseguirá no Egito, e lá vocês morrerão. Isso é exatamente o que vai acontecer com todos os que resolverem fugir para o Egito. Lá morrerão pela guerra, pela fome e pela doença. Ninguém ficará vivo para contar a história, ninguém escapará do castigo que eu trarei sobre vocês. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Tal como derramei a minha ira contra os moradores de Jerusalém, assim derramarei o meu furor sobre vocês quando forem morar no Egito. Lá vocês serão recebidos com desprezo e zombaria, serão amaldiçoados e ofendidos, nunca mais voltarão para sua própria terra. Escutem bem, todos vocês, ó remanescentes de Judá. É o Senhor quem diz: não entrem no Egito. E Jeremias concluiu: não se esqueçam das minhas palavras, desta advertência que eu fiz hoje. Vocês estão enganando a si mesmos. Sabem qual será o preço desse engano? Suas próprias vidas. Vocês me pediram para orar ao Senhor, ao seu Deus, dizendo que queriam saber a sua vontade e prometendo obediência total. Mas quando
Eu anunciei as ordens do Senhor, o seu Deus, vocês não quiseram ouvir, não obedeceram a mínima parte da mensagem que eu trouxe da parte do Senhor. Por isso, fiquem certos de uma coisa: vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela doença, lá mesmo no Egito, no lugar onde vocês desejam viver. Então, capítulo 42 é um pedido, né, do povo, dos remanescentes, daqueles que sobraram, né, de toda essa desgraça, pedindo para que Jeremias consultasse o Senhor. E o que o Senhor dissesse, eles obedeceriam. E a ordem do Senhor, então, é para que o remanescente ficasse, para aqueles que sobraram dessa desgraça toda, ficasse ali em Judá, em Jerusalém, e que permanecessem ali, porque o Senhor estaria cuidando deles ali. Eles seriam como se fosse o início, novamente, da nação de Israel. Mas eles tinham já o desejo, o anseio de ir para o Egito, achando que o Egito, nesse momento, era um lugar de segurança, achando que o Egito era o lugar onde eles poderiam voltar a viver tranquilos, sem medo do rei da Babilônia. Mas a Babilônia vai avançar, gente. Por isso que o Senhor está pedindo para esse povo ficar, porque o rei Nabucodonosor não vai sossegar enquanto não tomar todo o território, inclusive do Egito. E para isso acontecer, novamente vai ter um cerco, novamente vai ter guerra, novamente vai ter fome, novamente vai ter toda essa desgraça que também vai se abater sobre o Egito. Então o Senhor está dizendo, fique em Judá e Jerusalém, porque aí vai estar seguro, né? Aí já foi tudo destruído, aí vocês já tiveram a invasão. Então tudo que tinha que acontecer com Judá e Jerusalém já aconteceu. Quem ficar aí vai só cuidar da terra e viver tranquilo, porque o rei da Babilônia já não se interessa mais por Judá e Jerusalém. 43. Capítulo 43. Quando Jeremias terminou de falar ao povo a mensagem que o Senhor seu Deus tinha mandado anunciar, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, junto com todos os homens, cheio de orgulho, responderam a Jeremias: Você está mentindo. Não foi o Senhor quem mandou você dizer para não irmos para o Egito. Nós sabemos muito bem que foi Baruque, filho de Nerias, que lhe disse isso. Ele está planejando nos entregar aos babilônios. Ele quer nos ver mortos ou levados para o exílio na Babilônia. Assim, Joanã, filho de Careá, todos os comandantes do exército e todo o povo preferiram desobedecer a ordem do Senhor. Em vez de ficarem em Judá, resolveram partir para o Egito. E Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército reuniram todo o povo, incluindo as pessoas que haviam voltado de todas as nações próximas a Judá, para onde tinham fugido. Todos os animais, as mulheres e crianças, as filhas do rei, enfim, todas as pessoas que Nebuzaradã, chefe da guarda imperial, tinha deixado em Judá aos cuidados de Gedalias, filho de Aicão, neto de Safã. Além disso, obrigaram o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias, a irem com eles para o Egito. Chegaram ao Egito e foram viver na cidade de Táfnis, desobedecendo completamente as ordens do Senhor. Então, em Táfnis, o Senhor falou a Jeremias o seguinte: Reúna os líderes judeus diante do palácio do faraó em Táfnis. Deixe que eles observem enquanto você coloca pedras grandes entre os tijolos do calçamento da entrada do palácio. Depois anuncie o seguinte: Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Eu mesmo falei o meu servo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacar a terra do Egito. Ele colocará o seu trono sobre as pedras que eu enterrei na calçada do palácio. Ele armará tenda real sobre essas pedras. Ele virá com o seu exército e destruirá a terra do Egito. Ele matará quem destinei para ser castigado com a morte. Levará como escravo as pessoas que eu destinei à escravidão. Ele queimará os templos dos deuses egípcios. Levará para a sua terra as imagens dos deuses. Recolherá um por um os tesouros do Egito, como um pastor tira os piolhos do seu manto. Sairá do Egito vitorioso, sem ter sofrido a menor derrota. Ele derrubará as altas colunas do templo da cidade de Heliópolis, no Egito, e queimará os templos dos deuses do Egito. Então, como eu falei, né, o Senhor já sabia, o Senhor conhece, né, toda a história e ele determina todas as coisas, e ele sabia que o Egito também seria destruído e atacado. Então, por isso que ele pede para que o seu povo não vá para o Egito, porque eles acham que o Egito é o lugar de segurança, pelo número de exército, pelo poder do faraó e por tantas outras coisas, né? Eles achavam que o Egito seria o lugar correto para se fugir nesse momento, mas não. O
O Senhor estava dizendo para que aqueles que sobrassem permanecessem em Judá e Jerusalém. Ali eles seriam guardados e cuidados pelo próprio Senhor. Mas desobedeceram e o Senhor então envia uma mensagem através de Jeremias para alertá-los sobre exatamente essa guerra, essa invasão que também vai acontecer no Egito. Então o Senhor novamente avisa exatamente o que ele vai fazer daqui a algum tempo. 44. Esta é a palavra que o Senhor deu a Jeremias sobre os judeus que estavam vivendo no Egito, nas cidades de Migdol, Táfnis e Mênfis, e também na região sul do Egito, chamada Patros. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Vocês viram muito bem o tremendo castigo que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas por causa da desobediência do povo, que me deixou irado ao queimar incenso para adorar falsos deuses, deuses desconhecidos deles e dos antigos israelitas. Antes do castigo, porém, eu mandei profetas, os meus servos, dia após dia, desde o começo da nação, para avisar o povo. Não cometam esse pecado tão terrível. O Senhor detesta a idolatria, mas o povo não me obedeceu, nem sequer me deu atenção, não quiseram abandonar os seus pecados, não quiseram deixar de adorar os deuses falsos com incenso e sacrifícios. Foi por isso que a minha ira e o meu furor arderam como fogo e destruíram as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém. Até hoje, tudo por lá continua deserto e destruído. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Por que vocês insistem em provocar sua própria destruição? Nenhum de vocês vai ficar vivo, nenhum homem, mulher, criança ou recém-nascido que veio de Judá para o Egito se salvará. Vocês estão mais uma vez provocando a minha ira, queimando incenso para adorar outros deuses até aqui no Egito, onde vieram morar. Vocês estão me forçando a castigar esse resto do povo, a transformar os judeus em um povo desprezado e odiado por todas as nações da terra. Já se esqueceram das maldades de seus pais, das maldades dos reis e rainhas de Judá, das maldades que vocês e suas mulheres cometeram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Até hoje vocês não se humilharam, nem sentiram tristeza pelos seus pecados. Vocês não me respeitam, não obedecem à minha lei e os decretos que eu ordenei aos primeiros israelitas. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o meu plano é castigar todos vocês e destruir completamente todo o povo de Judá. Tomarei o remanescente de Judá, que teimou em vir morar no Egito, e todos morrerão no Egito. Cairão pela guerra ou pela fome. Desde o mais humilde ao mais importante morrerá pela espada ou pela fome. Serão amaldiçoados, desprezados e odiados, da mesma maneira como castiguei os moradores de Jerusalém, com a guerra, a fome e a doença. Castigarei os judeus que fugiram para o Egito. Ninguém entre os remanescentes de Judá que foi morar no Egito escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual todos gostariam de voltar. Somente alguns poucos arrependidos voltarão para Judá, fugindo do Egito. Então as mulheres presentes e os homens que sabiam que suas esposas queimavam incenso a deuses falsos, já haviam grande multidão de judeus vivendo no sul do Egito, responderam a Jeremias: não vamos dar atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. Vamos fazer nossa própria vontade. Vamos continuar queimando incenso para adorar a rainha do céu. Vamos continuar oferecendo sacrifícios, derramando ofertas de bebidas a ela, como nossos pais, como os reis e autoridades de Judá fizeram em Jerusalém e nas outras cidades. Naquela época nunca passamos fome, tínhamos muitas riquezas e vivíamos tranquilos e em paz. Mas veja o que aconteceu depois que paramos de queimar incenso e derramar a oferta de bebidas para adorar a rainha do céu. Nossas riquezas foram roubadas, perdemos nossas casas e fomos destruídos pela guerra e pela fome. E as mulheres ainda disseram: não pense você que estamos adorando a rainha do céu, queimando incenso, derramando ofertas de bebidas e fazendo bolos para a sua imagem, sem o conhecimento e a ajuda de nossos maridos. Ouvindo a resposta do povo, Jeremias disse o seguinte a todo o povo, tanto os homens como as mulheres que estavam reunidos ali: vocês pensam que o Senhor não viu seus pais queimando incenso para adorar deuses falsos?
Pensam que ele não sabia como os reis, as autoridades e todo o povo faziam isso em todas as cidades de Judá, inclusive em Jerusalém? O Senhor castigou Judá com a destruição, castigou o povo com sofrimento e vergonha, porque já não aguentava mais os terríveis pecados que vocês estavam cometendo. E até hoje, Judá continua deserta, tornou-se objeto de maldição para quem passa por lá. A razão dessa desgraça toda que se vê hoje foi a sua desobediência. Vocês pecaram contra o Senhor, desobedecendo a sua lei, aos seus decretos e às suas instruções, e queimaram incenso para adorar falsos deuses. Além disso, Jeremias transmitiu esta outra mensagem a todo o povo judeu, inclusive as mulheres. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês judeus que vivem no Egito. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Vocês e suas mulheres prometeram continuar adorando a Rainha do Céu. E, de fato, não ficaram só na promessa. Queimaram incenso e derramaram vinho para adorar a Rainha do Céu. Por isso, continuem a cumprir sua promessa a ela, mas ouçam com atenção a palavra do Senhor. Escutem bem, todos vocês judeus que vivem no Egito. Eu juro, pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nenhum de vocês voltará a invocar o meu nome ou a jurar pela vida do soberano Senhor. Eu mesmo vou cuidar da sua situação, mas não para o seu bem. Vou cuidar para que a desgraça apanhe todos vocês em cheio. Cada um de vocês será morto pela guerra e pela fome, até que todos sejam destruídos. Só quem voltar para Judá será salvo, mas serão poucos os que vão escapar do meu castigo. Quando o castigo chegar, todo o remanescente que insistir em ficar no Egito saberá qual palavra se concretiza, a minha ou a deles. E esta será a prova de que as minhas ameaças são verdadeiras, diz o Senhor, e de que vocês serão castigados aqui. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos que desejam tirar-lhe a vida. Farei com ele o mesmo que fiz com Zedequias, rei de Judá, que entreguei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo mortal. Então, o capítulo 44 é extenso e fala dessa grande teimosia, né? Desse povo que está vivendo já no Egito, não adiantou os recados, a palavra de Jeremias alertando o povo de que não fosse. E para piorar, eles dizem a Jeremias que não acreditam que a palavra que ele traz vem da parte de Deus e de que assim como eles estavam acostumados a adorar os seus falsos deuses, principalmente a Rainha do Céu, que é uma das entidades, né, ou das divindades que eles adoravam ali, tanto nas cidades ao redor quanto em Judá e Jerusalém. Essa era como se fosse uma das divindades femininas, né, que essas mulheres faziam bolos e queimavam incenso para essa deusa, oferecendo sacrifícios a ela. E essa era uma das grandes, né, divindades adoradas ali, tanto em Israel, Judá, Jerusalém, nos seus arredores e até no Egito. Com outros nomes, claro, mas cada país adorava as suas divindades. E eles diziam, nós não vamos parar, nós vamos continuar, porque os nossos pais, né, eles estão falando dos pais, dos avós, adoravam, queimavam incenso para ela, para a Rainha do Céu, e tudo ia bem. Nós éramos prósperos, a gente tinha riqueza, a gente nunca tinha passado fome. Provavelmente nós estamos passando por isso porque nós paramos de adorar, né? Fizemos talvez algum tipo de ofensa para essa deusa e por isso que ela está nos castigando. Então nós vamos voltar a oferecer sim, assim como os nossos antepassados ofereciam. E aí Jeremias diz, vocês acham que Deus não via todo a ofensa, toda a desobediência que os seus pais, que os seus avós, que os seus antepassados faziam a adorar outros deuses, né? Então Jeremias ainda diz para eles se eles acham realmente que Deus não estava vendo tudo isso. E era por isso que eles então tinham sido castigados com a ira do Senhor em Judá e Jerusalém. E agora eles estavam teimando novamente. Então o Senhor traz uma nova profecia a respeito desses remanescentes que estavam no Egito, que eles seriam todos castigados ali também, porque o Senhor também estava mandando a sua ira sobre o Egito para castigar o povo de Israel que havia desobedecido e continuava adorando outros deuses e para também castigar o próprio faraó, né? Que nesse caso aqui ele dá o nome de Ofra, que seria também entregue na mão de Nabucodonosor. Aliás, o governo
o império, né, da Babilônia, ele vai crescer em expansão cada vez mais, justamente por essas tomadas de território, por essas guerras que Nabucodonosor vai liderar, e eles vão conquistando terra após terra, e o Império Babilônico então se tornou um dos maiores, né? Em segundo plano aí depois do Egito se torna a Babilônia, e depois só vai crescer ainda mais cada um dos impérios que vão vir, e a gente vai vendo isso com o decorrer do Antigo Testamento aqui. Então vamos continuar, 45, que é o nosso último texto de hoje. Ele é bem pequenininho. Esta foi a mensagem que Jeremias deu a Baruque, filho de Nerias, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Depois que Baruque terminou de escrever o rolo com as profecias de Jeremias, ditadas pelo profeta, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a você, Baruque, você anda reclamando, pobre de mim, será que já não tenho sofrido bastante? Por que o Senhor ainda me dá mais esta tristeza? Já não aguento mais, é um fardo pesado demais para mim. Mas o Senhor manda-me dizer o seguinte a você, Baruque: assim diz o Senhor, estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei em toda esta terra. E você pensa em obter grandezas? Pare de pensar nisso. Vou trazer desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas deixarei você escapar com vida, esteja onde estiver. O Senhor dando livramento a esse ajudante, né? A esse escriba, a esse homem que ajudou no ministério de Jeremias. Durante bastante tempo ele foi aquele que Jeremias ditava as profecias e ele escrevia nos rolos, né? Ele que deixava escrito isso tudo para que fosse registrado no tempo de Jeremias, né? Então Baruque está recebendo uma palavra do Senhor para cuidado, né? Para que ele fosse guardado, o Senhor iria guardá-lo onde quer que ele estivesse nesse momento da destruição. Amém, queridos? Então, a nossa leitura vai até aqui. Espero que vocês estejam conseguindo compreender um pouco da história, né? Das profecias que o Senhor está trazendo para Jeremias, dos acontecimentos da história até aqui, né? Dessa destruição de Judá e Jerusalém, desse povo querendo fugir para o Egito, e lá também vão ser destruídos. O Senhor já está mandando essa mensagem para que eles não tivessem desobedecido ao Senhor, mas que eles tivessem permanecido em Judá, né? Porque lá eles seriam guardados. A afronta desse povo que fugiu para o Egito, dizendo que eles vão continuar adorando outros deuses, né? Então é muito triste ver que, ainda que esse povo tinha, né, assim como nós temos também a própria profecia, a palavra falando conosco, a gente teima em desobedecer, né, a palavra do Senhor, aquilo que Deus está dizendo para a gente fazer, aquilo que Deus está dizendo para nós não fazermos, aquilo que a lei diz que é bom, aquilo que a lei diz que não é bom. Então a gente tem a tendência de achar que nós podemos fazer da nossa vida o que nós bem entendemos. E aí está o grande problema de toda a humanidade, né? Achar que a independência para com Deus é o melhor lugar, quando nós, na verdade, deveríamos ser totalmente dependentes do Senhor, da sua voz, da sua palavra, da sua direção, e assim, com certeza, nós viveríamos abundantemente. Amém, queridos? Deus abençoe. Amanhã a gente volta aqui para o capítulo 46, continuando, né? A gente vai ainda quarta, quinta e sexta, terminando o livro de Jeremias, e depois a gente termina sábado e domingo com o livro de Lamentações de Jeremias, que é o outro livro pequeno que a gente vai terminar até domingo. E aí segunda-feira que vem a gente já começa em Ezequiel. Tem bastante coisa para a gente ver essa semana, com certeza vai ser bênção demais, porque o final desse livro de Jeremias é bem importante. Amém, queridos? Deus abençoe. Um ótimo dia aí para todo mundo, ótima terça-feira, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura em nome de Jesus.